Hífen, substantivo que transforma as palavras, sejam adjetivos, substantivos, verbos ou coisas indefinidas. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Hífen, da Patrícia Portela. A Patrícia Portela é uma escritora contemporânea portuguesa que já tem vários livros publicados. Eu fui pesquisar um pouco sobre ela, eu fiquei surpresa de nunca ter ouvido falar assim, porque ela tem realmente um extenso currículo aí de obras, e esse é o terceiro livro trazido para o Brasil pela editora dublinense. O outro livro dela, quando eles trouxeram, chamado Dias Úteis, eu lembro que eu fiquei curiosa na época. Ele já tem um projeto gráfico bem parecido com esse daqui e ele me deixou com muita vontade de ler, mas ainda assim acabei não indo atrás, até que recebi esse daqui, o último lançamento da autora pela editora, em dezembro do ano passado, e eu achei ele muito charmosinho, né? Eu gosto muito do projeto editorial da Dublinense, mas esse aqui em especial eu achei super coloridinho, e a imagem de capa já me chamou a atenção, né? Essas duas pessoas dormindo, isso tem, né, muito a ver com o livro. Enfim, eu escolhi ele pra fazer a minha última leitura do ano, devia ser 29 de dezembro quando eu peguei, porque eu acreditei que eu daria conta de terminá-lo ali no dia 31. Eu sempre gosto de terminar um livro exatamente no dia 31 pra começar ano novo com um livro novo, e ele era pequenininho e eu achei que eu daria conta, mas o fim do ano realmente acabou me consumindo. Eu não dei conta de terminar ele quando eu queria e ele acabou ficando aí pra primeira semana do ano. Só que aí eu também achei que foi uma proposta interessante, porque afinal de contas ele se chama hífen. Ele é quase que uma ponte, né, aqui entre uma palavra e outra, entre um ano e outro. Então eu achei que até isso foi simbólico, porque eu sou assim besta, eu adoro inventar significado para as coisas. Mas do que fala esse livro? Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, Hífen conta a história de um país chamado Flândia, que foi de repente abatido por uma doença misteriosa que faz com que as crianças adormeçam e não acordem novamente. Essa doença atinge crianças especificamente ali na fase da alfabetização, então entre os 5 e os 7, 8 anos. Não acontece com nenhuma criança mais nova, não acontece com nenhuma criança mais velha, e ela é uma doença que não significa a morte, porque na verdade a criança dorme e não acorda, mas ela permanece com todos os sinais vitais, elas são monitoradas e teoricamente nada muda. Você faz um exame nessa criança, ela não tem absolutamente nada, ela só cai num sono profundo e obviamente isso vai mexer com todas as estruturas emocionais e políticas do país. Quando eu comecei a pensar sobre esse livro em si, o que ele significava, engraçado que eu lembrei muito de duas obras do Saramago, que afinal de contas também é um autor português, né, que são Intermitências da Morte e Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro me fez lembrar principalmente o Intermitências da Morte, né, porque ele é um livro mais curto e ele é muito voltado para as questões políticas envolvidas nessa doença misteriosa que abate a cidade, que é as pessoas deixaram de morrer. E eu acho que esse livro parece bastante com Intermitências, porque no livro do Saramago, né, as pessoas rapidamente entendem que não morrer é um grande problema, o que no início elas acham que seria algo bom, mas as doenças não param de acontecer, os acidentes não param de acontecer, a velhice não para de chegar e as pessoas não morrem. Então, em determinado momento do livro, além de instituições começarem a cair, porque a sociedade se mantém, na verdade, a estrutura que a gente conhece, ela tá toda baseada no fato de que um dia vamos morrer. Então, além dessas estruturas começarem a ruir, as pessoas começam a cometer crimes para poder morrer. Então, elas torna-se um crime mudar de cidade, porque afinal de contas você tá se colocando pra morte ou entregando alguém pra morte, e as pessoas começam meio que a traficar pessoas que querem morrer. Então essa toda a conjuntura que é narrada no livro do Saramago, que é um livro muito curto até pra trazer tanta coisa, e aqui a gente vê um pouquinho dessa situação, só que na verdade de mães que estão tentando tirar as crianças do país para ver se elas acordam, ou até crianças que ainda não dormiram, para impedir que isso aconteça. Já a semelhança com o Ensaio sobre a Cegueira, eu acho que ela se dá mais no campo da discriminação que começa a acontecer com as pessoas que são atingidas pela doença, né? Então as mães começam a ter medo de deixar seus filhos em contato com outras crianças dessa idade, ou até de chegar perto de crianças que dormiram com medo de que os seus próprios filhos acabem contraindo a doença. E na verdade, tanto que o Saramago mostra quanto o que a Patrícia mostra aqui é que o preconceito só piora a situação e não leva a lugar nenhum, porque afinal de contas aqui pelo menos a doença não é contagiosa, né? Então eu achei muito interessante que ela acaba trazendo esse viés saramaguiano aqui para suas obras, mas de um jeito todo dela, assim, a estrutura do livro não tem nada a ver com Saramago. Eu só achei interessante que ela tenha tanto a ver com essas duas obras também portuguesas. Mas enfim, aqui a gente tem uma narrativa dividida em três formatos que vão se alternando ao longo de todo o livro. Um deles é o Diário da Ofélia, que é a mãe de uma criança, a menina Z, que tem justamente essa idade e que
vai narrando toda a jornada dela com essa doença no diário. Então no início ela tá com muito medo de que a doença acometa sua filha. A Z é uma das últimas crianças, né, que acaba sendo acometida e começa a dormir, então ela vive muita coisa antes disso. Ela vai acompanhando noticiário, ela vai acompanhando as pessoas próximas, ela vai vendo o que é que está acontecendo e como que isso avança, enquanto ela guarda esse medo profundo de que aconteça com a filha dela, e depois o que que ela vai fazer quando acontece. A gente continua acompanhando por meio de um diário bastante emocional, que eu achei bastante interessante. As minhas partes favoritas do livro eram realmente os diários da Ofélia, porque eu conseguia sentir muito a angústia dessa mãe. Além disso, a gente tem notícias de jornal, como se fossem colagens mesmo, de notícias do jornal da Flândia, né, que, enfim, a gente consegue perceber muito a hipocrisia política de um país aqui quando isso acontece, porque eles tentam abafar de qualquer maneira nas notícias, assim, esse fato, e não, isso não tá acontecendo, ou não, isso tá tudo bem, as crianças vão acordar. Eles tentam abafar o máximo que eles conseguem, e quando eles não conseguem, eles vão tentando de outras maneiras falar que tudo vai dar certo no final, e vão jogando, né, as coisas mais pesadas pra debaixo do tapete. Uma coisa que eu achei muito pontual aqui é que a gente sempre tem receitas no jornal, e é inevitável lembrar da época da ditadura, até aqui no Brasil, onde notícias que deveriam estar sendo publicadas eram substituídas por receitas de bolo de chocolate, ou seja, né, sempre se encontra uma maneira de não falar algo que deveria ser dito. Eu achei essa crítica da autora aqui muito pontual e muito interessante. Além disso, a gente tem como se fossem uns registros da Maria do Carmo, que é um robô. Por quê? Porque além de tudo isso, né, desse drama que tá acontecendo no país no momento, eles vêm passando por um momento de modernização de tudo, dos sistemas, do país, e os profissionais estão sendo substituídos por robôs, e tá todo mundo muito indignado com isso, e esse é mais um assunto que eles tentam abafar de todas as maneiras no jornal, ou evidenciar os pontos positivos. E a Maria do Carmo, no caso, é uma enfermeira. Recentemente, robôs começaram a ser testados como enfermeiros para que eles venham a substituir toda a força humana de um hospital. E a Maria do Carmo, então, é um androide, e ela meio que faz esses registros, quase como uma forma dela entender o mundo, né? Eles são organizados como um abecedário, então ela vai colocando letras para cada verbete do alfabeto e para falar de coisas que ela tá tentando aprender do nosso mundo, e ela vai falando então sobre a visão dela de tudo que tá acontecendo, das crianças que estão dormindo, e ela tá lidando diretamente com isso, né? Porque ela tá como enfermeira no hospital, pro qual grande parte das crianças estão sendo enviadas. Então a gente tem essas três fontes de conhecimento pra gente começar a entender o que tá acontecendo nesse mundo, e a gente fica meio perdido acompanhando as três e tentando chegar num panorama, tentando construir alguma coisa. Eu gosto que a autora é dessas que não entrega muita coisa no livro, ela vai te dando esses fragmentos e você vai construindo da maneira que você conseguir, da maneira que você quiser, da maneira que o seu repertório te ajudar. E ela também não quer chegar a algum lugar específico, ela quer oferecer uma história para que você pense, e preferencialmente pense criticamente. Eu tenho certeza que aqui nesse livro a gente encontra muitas críticas à sociedade portuguesa, que é de onde ela vem, mas a gente pode transferir isso para diversos lugares, inclusive o Brasil, e enfim, ser obrigado a refletir sobre muito do que acontece no mundo à nossa volta, né? Principalmente essa vontade de jogar as coisas pra debaixo do tapete. E eu acho ainda muito sintomático, né? Eu tenho certeza que foi uma escolha bem pensada da autora, que essa doença esteja relacionada ao sono. Porque no caso do Saramago é muito claro, né? O ensaio sobre a cegueira, as pessoas não enxergam, mas dormir também é uma forma de não enxergar, né? Então esse torpor que vai tomando conta das crianças em fase de alfabetização ainda por cima, pra mim é uma escolha muito impactante da autora, porque quando você dorme na fase de alfabetização, você não aprende a ler. E não necessariamente ler de uma forma literal, mas talvez metaforicamente, né? Você não aprende a interpretar, a não discernir o que você tá lendo. Então você não consegue, por exemplo, discernir uma fake news, né? Que é muito do que a gente recebe ultimamente. Então a gente tem essa colagem de notícias, muitas delas falsas, a gente tem crianças que dormem. É um livro muito sagaz. E eu gostei muito de entrar em contato com a obra da Patrícia Portela. Imagino eu que os outros livros dela também tenham, né, algumas pegadas assim, principalmente os mais atuais. E já tô bem interessada pra conhecer, principalmente o Dias Úteis, né? Eu já vi a Bárbara do Beijo Barbárie comentando que ela gosta ainda mais do Dias Úteis do que desse daqui, então só fiquei mais curiosa. Mas certamente é um livro que eu recomendo bastante. Agradeço novamente a Dublinense por confiar no meu trabalho e ter me mandado esse exemplar. Eu adorei fazer essa leitura. E então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!